Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui mais uma vez nessa aula. Digamos que surpresa, talvez muitos de vocês não estivessem esperando, mas quanto à questão da prova de física, que a gente não tem certeza ainda sobre quando ela vai ser feita, vamos fazer uma aula, vamos falar um pouquinho sobre energia mecânica, conservação de energia mecânica, movimento, conservação da quantidade de movimento, impulso e teorema de impulso. Assunto muito bom, aí tá vendo essa camisa aqui? Eu tenho potencial, é para mostrar que vocês têm potencial e vamos deixar ele mais forte hoje. Primeiro, vamos saber sobre energia. O que é energia? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho, tá? Lembra quando a gente estudou lá com o Fernando? Aquela questão de que a energia, teoricamente, ela seria o que o corpo poderia fazer, tudo bem? E aí você tem dois tipos de energia. Aqui não dá para vocês verem, mas eu vou explicando o que está escrito. Cinética, tudo bem? Que é quando eu tenho a velocidade. E tem a potencial, que ela pode se dividir em gravitacional e elástica, tudo bem? Energia cinética vai ter a seguinte forma: mv ao quadrado sobre 2, sendo que m é a massa, que deve ser expressa em quilogramas, velocidade, que deve ser expressa em metros por segundo, ao quadrado, dividido por 2, beleza? Vamos embora, vamos na maciota. Energia potencial gravitacional, como que eu faço? mgh, massa vezes gravidade vezes a altura, tudo bem? Lembrando que a massa em quilogramas, a gravidade diz aí pra mim, ouvi, né? A unidade de metros por segundo ao quadrado, né? Porque é uma aceleração. E a altura que vai estar em metros. Show! Vamos falar agora sobre energia potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. Por que é K? É a constante elástica de elongação da mola. Isso vai depender do material da mola, ok? Sendo que essa constante está em newtons por metro. X é a variação da mola, não é o comprimento que ela vai ter, é a variação, tipo, quanto que ela estava, quanto que ela está agora, menos quanto ela estava antes, tudo bem? Kx ao quadrado sobre 2, ok? E temos E, que é energia mecânica. O que é energia mecânica? É o que vai importar pra gente, só que eu tenho que explicar isso aqui para que vocês entendam energia mecânica. Energia mecânica é a soma de todas as energias, cinética e potencial. Rapidinho. Cinética e potencial. E aí o que vai acontecer? Essa energia mecânica ela vai se conservar quando você tiver sistemas conservativos, tá bom? E aí ele vai desprezar as forças dissipativas, ou seja, como força de atrito. Então a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Mas aí, lembra que eu falei que ele despreza as forças dissipativas como atrito? Se a questão pedir o trabalho da força de atrito, o que é que eu faço? É o trabalho da energia mecânica final, ou inicial menos o da energia mecânica final, tá? Como assim o da inicial menos o final? Porque veja, aqui eu vou trabalhar para saber o que a força de atrito ela acabou exercendo nesse contexto. Então, falou de conservação da energia mecânica, se você tem sistemas conservativos, você vai desprezar a força de atrito, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, e o trabalho da força de atrito, se for pedido, é energia mecânica inicial menos a energia mecânica final, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre movimento. Gente, obviamente eu só vou te dar movimento quando eu estiver falando de um corpo, tá bom? Que ele possui massa e tem que ter velocidade, porque a massa e a velocidade vão influenciar na fórmula do movimento, porque a fórmula do movimento é massa vezes velocidade. Massa tem que estar em quilograma, velocidade em metros por segundo. Só que a gente também trabalha com a conservação da quantidade de movimento aqui. Por quê? Sempre que eu tiver situações de tipo, um carro bateu no outro, tá? Eles colidiram, ou houve uma explosão, o movimento antes disso, exatamente antes disso, vai ser igual exatamente depois. Então, você tem que o movimento final vai ser igual ao movimento inicial, quando você tiver situações de colisões ou explosões, ou seja, o movimento ele vai se conservar, ok? Com relação ao impulso, como o André explicou lá nas aulas dele, ele disse que, tipo, o jogador de vôlei vai fazer o bloqueio, tem que ir para baixo, para ir para cima depois, tudo bem? Isso daí é um impulso, uma força que você faz no chão, e o chão faz de volta em você. Isso aí é a terceira lei de Newton, tá? Ação e reação. Aí ele sobe, pá, beleza? Então você faz uma força em um determinado período de tempo. Então impulso é força vezes tempo. Força que está em newtons e o tempo que está em segundos.